Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. É com muita satisfação, com muita alegria que mais uma vez estamos tendo essa oportunidade de aprendizado, no nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica, módulo 1. Então vamos aproveitar agora quem está online, agora no YouTube, para desejar boa noite. Já estou imaginando aqui todos aqui desejando boa noite, boa noite. Vamos aproveitar essa ferramenta do YouTube agora no chat, na estreia do vídeo, para tirar as dúvidas, para fazer algum comentário, para também colocar alguma dúvida em discussão. E nós não podemos nos esquecer também, do Google Sala de Aula. É muito importante nós deixarmos as nossas dúvidas no Google Sala de Aula, porque às vezes nós não tivemos tempo, de acessar o conteúdo do Google Sala de Aula e estamos nos deparando pela primeira vez com o tema. E é claro que vai restar muitas dúvidas para todos nós, porque todos nós somos alunos também, Então é muito importante tirarmos essas dúvidas, é muito importante nós colocarmos lá no Google Sala de Aula. Não necessariamente nós precisamos interagir logo após a aula. Nós temos a semana inteira para ler, para debater esses assuntos no Google Sala de Aula sobre a aula de hoje. Então vamos aproveitar a oportunidade de fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso amigo Mestre Jesus por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a lei divina ou lei natural. Então, na parte A, nós vamos falar sobre os caracteres, divisão e conhecimentos da lei natural. E na parte B, nós vamos falar um pouquinho sobre o bem e o mal. A lei divina, nós vamos nos deparar agora no transcorrer do módulo 1, no curso que era o básico 2, nós vamos falar muito sobre a lei divina, que consta no livro dos Espíritos, Mas o que dessa definição, lei divina ou lei natural, vamos iniciar então qual o significado do que é lei, do que nós entendemos então sobre esse significado, o que é lei, o que vocês entendem então, meus irmãos, por lei, o que vocês entendem por lei? Quem estiver agora no YouTube, escrevam aí, escrevam no chat o que vocês entendem então por lei. Se nós olharmos então, meus irmãos, vocês vão digitando aí o que vocês pensam, o que quer dizer lei, Não estou ainda falando do aspecto espiritual, Mas o que vocês acham do que é lei? Podem colocar, digitam aí no chat, não tenha medo de opinar, não tenha medo de dar a sua opinião, meus irmãos, todos nós estamos aprendendo. Então, meus irmãos, lei é uma regra, que é obrigatória ou necessária, Nós temos leis obrigatórias ou leis necessárias. Seria o que? Uma norma, um princípio, que deve ser seguido ou obedecido. Então, nós podemos definir então como lei, como o quê? Como norma de comportamento, Agora, nós temos que distinguir o quê? A lei dos homens e a lei de Deus. A lei de Deus, ela é o quê? Ela é imutável, Elas são adequadas para cada grau de desenvolvimento intelecto-moral, de cada grupo social. Então a lei de Deus, ela é imutável. Agora, e a lei dos homens? Então a lei dos homens, ao contrário, elas são mutáveis, elas vão o quê? Se adaptando a partir do grau de desenvolvimento de uma civilização, de acordo com a evolução de um grupo social. Então há necessidade, para mantermos essa norma, como vocês estão vendo aqui, uma norma de comportamento, um princípio, há necessidade do quê? De adoções de regras, regras de acordo com a evolução moral.
E como nós percebemos no início da nossa história, né, as penas eram muito violentas, né? Então, existe o quê? Existia o quê? O nexo causal entre o crime e o castigo. Aí nós vamos ver essas características, né? Então, a lei dos homens, além dela ser mutável, né? Que ela vai se adaptando, né? Na época, ainda no começo das civilizações, ela tinha muito esse sentimento, a lei tinha muito sentimento de vingança, né? Ou castigo. Então, as leis humanas, ela sempre prescreve uma pena ou uma penalidade. Então, à medida que a sociedade vai evoluindo, né, as penas vão se abrandando, né? Como vocês lembram, então, da lei mosaica, né, do Código de Hammurabi. Então, naquela época, as leis eram mais rígidas, né, com relação a castigo, né? Então, através do castigo, que criou a necessidade de infundir o quê? O povo através do medo. Porque não tinha outra forma de você conduzir na época, né? Então era sempre, infelizmente, através do medo. Mas, falando então da lei de Deus, o que é muito importante nós destacarmos aqui hoje para vocês, que a lei de Deus ela não tem pena daquela forma que eu acabei de falar para vocês, né? A lei de Deus, repetindo, ela é imutável e são adequadas para o grau de desenvolvimento intelectual de cada grupo social, reforçando sempre, né? Sempre é bom nós estarmos reforçando, né, a questão da lei de Deus e da lei dos homens, né, como eu falei para vocês. Passando aqui mais uma vez o slide que sem querer eu repeti para vocês aqui. Mas de tudo isso há uma interação, isso que é importante nós colocarmos da lei de Deus. Há uma interação entre a essência inteligente de Deus, né? Quando eu falo essa essência inteligente, estou falando de espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então, quando eu me relaciono com alguém em qualquer lugar, o que está acontecendo ali, meus irmãos? Está acontecendo justamente um treinamento, né? Justamente um treinamento dessa prática de valores das leis naturais. Mas o problema, meus irmãos, é quando eu custo a me dar conta disso. O grande salto que cada um de nós nos dá nessa escada evolutiva é justamente quando nós sacamos isso. Nós sacamos que nós precisamos justamente dessa interação, né? Dessa interação entre duas inteligências, tanto o encarnado para o encarnado e esse intercâmbio espiritual que nós aprendemos muito, né? Então, aí, a partir do momento que nós já vamos tendo essa consciência, né, das leis divinas, né, porque elas são imutáveis, né? Agora, o que nós sempre vemos que nas leis dos homens, elas são leis escritas, né? Mas pergunto para vocês, baseando então nas leis como vocês já conhecem, né? Todas as leis escritas que nós temos, né? Cada civilização tem a sua particularidade das leis. E a lei divina, meus irmãos? Onde vocês acham que está escrita então a lei divina? Podem colocar aí no chat então. Temos alguns segundos para vocês colocarem. Onde vocês acham então que está escrita então a lei divina, meus irmãos? Ela está escrita onde? Ela está escrita na nossa consciência, meus irmãos. Então, é como se fosse, meus irmãos, uma mini codificação, né? Deus já colocou para nós como fosse uma mini codificação já na nossa consciência. A partir do momento que nós vamos nos desenvolvendo moralmente, vamos abrindo cada vez mais, então, relembrando esses conceitos que já está intrínseco em nós, né? Então,
vamos dizer assim, essa mini codificação é uma dádiva divina, mas nós não recebemos de graça, né? Não é porque é uma dádiva que nós recebemos de graça, não. É justamente através do nosso aprimoramento, através da nossa evolução, através da nossa conquista moral, através da conquista moral que nós vamos então cada vez mais despertando então a nossa consciência. Então, além disso, através dessas experiências das vidas passadas, né, dessas inúmeras reencarnações que nós vamos tendo, aliado também com as experiências cotidianas do presente. Então a nossa memória eterna vai ficar o quê? Vai ficar registrada no nosso inconsciente essa pequena parte, essas experiências que nos traz o nosso consciente. Aí nós vamos ver na questão 614 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver o seguinte: que se deve entender por lei natural. Então nós estamos falando da lei divina, da lei de Deus que é imutável, da lei dos homens que é mutável, né? Mas o que deve entender sobre a lei natural? A lei natural, como diz os espíritos de alta hierarquia que auxiliaram Kardec, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Olha que interessante, meus irmãos, sobre a questão da lei natural. Nós nos tornamos infelizes quando nós nos afastamos dos princípios morais da lei de Deus. E nós, agora que nós falamos um pouco sobre a lei natural, eu vou falar um pouquinho agora, lembrando da justiça dos homens, desse símbolo que vocês estão vendo aqui, né? Desse símbolo que é o símbolo da justiça. E muitos, né, vê esse símbolo em diversas oportunidades, né? E sempre tem aquele ditado: porque a justiça é cega, né? A justiça é cega. Quantas vezes vocês já ouviram falar que a justiça é cega? Então hoje eu trouxe para vocês um pouquinho da definição desse, vamos dizer assim, desse símbolo, né? Da definição desse símbolo. Por que que tem todos esses aparatos desse símbolo? Então, na época na Grécia Antiga, já tiveram essa definição, vamos dizer assim. E hoje vocês vão entender o porquê de cada símbolo que nós vamos encontrar. O primeiro é justamente sobre a venda sobre os olhos, né? Que muitos dizem que a justiça é cega. Por que na época estabeleceu-se isso? Porque na época foi dado esse símbolo. Na realidade, a essência era justamente para mostrar que o juiz deve estar só com a sua consciência. Olha só, a questão da imparcialidade, né? Só com a sua consciência, indiferente a qualquer autoridade estranha e a qualquer preconceito, a qualquer prevenção, e que, em suas sentenças, deve cingir-se tão somente aos fatos da causa e às prescrições do direito. O correto era justamente no julgamento não constar nome das partes, justamente para ter essa imparcialidade no julgamento. Olha só que interessante. Agora, olha o outro símbolo, meus irmãos. O símbolo, a balança. O que significava na época a balança? Então, a balança é o símbolo que deve pesar imparcialmente as afirmações das partes, manter a igualdade entre a acusação e a defesa e medir todas as circunstâncias que possam diminuir ou aumentar a pena. Olha só, meus irmãos, o conceito da imparcialidade. Será que hoje nós vemos assim alguns critérios de julgamento, né? Não querendo entrar no mérito agora? Olha como a justiça dos homens, ela é imperfeita, ainda necessita ainda de evoluir bastante, né? O que nós vemos aí no dia a dia. Aí, por fim,
nós temos o que? O símbolo da espada, né? Porque naquela época a espada representava a força. Então, naquela época, esse instrumento, né, da espada, para que os criminosos temam a justiça e mostrar que a força social está a serviço das decisões judiciais. Então, trouxe para vocês aqui, né, o que seria então quando foi criado esse símbolo da justiça, qual era a definição de cada termo e de cada alegoria desses símbolos, né? Mas Kardec trouxe para nós na codificação, né, através do Livro dos Espíritos, todas as leis divinas, as leis morais, né? Que é a lei que nós vamos, no transcorrer do nosso curso, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho de cada uma, tá bom? Então, temos a lei de adoração, temos a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, lei de destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e a última, a mais importante, que é a lei da justiça, amor e caridade. Nós estamos falando então que uma é a lei da justiça, a outra é a lei do amor e outra a lei da caridade. Não, meus irmãos, numa única lei nós vamos unir a lei da justiça, amor e caridade. Como eu já falei para vocês anteriormente, entre a diferença da lei divina e da lei dos homens, só poderia ser perfeita a lei divina quando você une as três: lei de justiça, amor e caridade. Olha que interessante. Isso vocês vão, em especial, encontrar nos itens das questões 614 a 919, todas as leis morais. Trouxe aqui para vocês um pequeno trecho, né, que vai despertar vocês a lerem cada questão do Livro dos Espíritos que eu vou trazer para vocês. Então, a questão 619. Na questão 619, que vocês vão depois ler com mais calma, né, há uma certa, uma cerca, podemos dizer uma cerca então, uma cerca que separa a mente humana da compreensão da lei divina. Então nós só vamos penetrar quem tem bondade no coração, que seria vedada aos maus, né? Então, por mais intelectuado que seja, não vai penetrar, né, se realmente não for bondoso. Então, além da bondade, é preciso o quê? Procurá-la, entrar em sintonia com Deus. Nós vamos encontrar na questão 621 justamente uma pergunta muito intrigante, né? Que antes perguntado para os religiosos, né, eles responderiam, né? Aonde devemos encontrar? Onde devemos encontrar então justamente todas essas leis morais, né? Será que nós vamos encontrar num livro? Será que nós vamos encontrar num pergaminho? Aonde nós vamos encontrar todas as leis morais, né, passada por Deus, né, as leis divinas, né? E é justamente, vai falar que é da nossa consciência, né? Sócrates já dizia isso, né? Quando temos, então, as leis morais de Jesus, nós devemos sempre buscar não fora, meus irmãos, temos que buscar dentro de nós, através do nosso aperfeiçoamento. Não podemos nos esquecer que o juiz da nossa consciência é nós mesmos, né? Então, é justamente isso. Tem uma questão 622 que também é importante nós estudarmos, a questão 623, a questão que é difícil separar o joio do trigo, né? Então, a questão 624 também é muito importante, né? Então, indico todas essas questões para vocês estudarem, né? Então, a 625, todos vocês já conhecem qual é o maior modelo de guia que nós temos para nós, e os Espíritos falam: vede Jesus, né?
Isso é muito marcante para nós. Então, vale a pena vocês lerem todas essas questões. Eu poderia ter passado aqui uma a uma para vocês, mas propositalmente hoje eu coloquei apenas os números dessas questões, que é para vocês mais tarde, depois vocês irem lá e lerem uma a uma, tá, meus irmãos? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda parte, que é o bem e o mal. Nós colocamos aqui, então, a questão, agora vamos falar somente a questão de teoria, né, vamos dizer assim. Foi encontrado no dicionário a definição do bem. Então, bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Já o mal é tudo que é prejudicial ou fere, né? O que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou algo, o que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral. E então, meus irmãos, o que nós temos que entender é o seguinte: o mal é sempre o mal. É a responsabilidade pela prática que varia de acordo com a pessoa que aqui pratica. Então, a partir então da evolução moral, damos conta cada vez mais das leis divinas. Então, a bússola ou termômetro, né, como Kardec nos traz, que gera dessa regra de reciprocidade, né, ensinada por Jesus, que é justamente o quê? Não fazer para os outros o que você não quer que faça para você mesmo. Agora, na realidade, o mal é a ausência do bem, né? Essa ausência desse conhecimento moral, né? Porque o espírito ou uma inteligência, ele não vai ser mal para todo sempre. Vai chegar uma hora, ou pelo amor ou pela dor, né? Que geralmente é mais pela dor, né? Que nós vamos evoluindo, vamos sentindo a necessidade do despertar da nossa consciência e vamos despertando para o bem, né? Então o mal, ele é transitório, né? Então, olha que pergunta interessante, meus irmãos. Por que o bem está relacionado à moral? O que vocês acham? Respondem agora aí no chat. Por que o bem está relacionado à moral? Né? Vamos pensar um pouquinho, né? Por quê? Por que o bem está relacionado à moral? Isso consta na questão 629. Vou dar mais um intervalinho para vocês responderem aí no chat. É isso aí, meus irmãos. Por que o bem está relacionado à moral? O que vocês acham? Podem responder, vamos interagindo, né? Vamos interagindo aí, porque é com as opiniões de vocês, a opinião de todos que nós vamos aprendendo, porque todos nós somos alunos, eternos aprendizes, né? Então é com essa interação que nós vamos aprendendo com todos. Então a resposta da questão 629, né, nós podemos também trazer, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do capítulo 17 e item 8, né? Então o bem está relacionado ao quê? A virtude. Então a virtude no mais alto grau, né? É o conjunto de todas. Então virtude, o que seria virtude? É o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então é ser bom, é ser caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são as qualidades então do homem virtuoso. E nós também podemos entender que a moral pode ser um sinônimo de ética. Mas então o que seria ética então? Né? Ética é um conjunto de ideias e de práticas que dizem respeito a uma norma,
uma norma social, né? Determinada comunidade, determinada civilização. Porque a ética, do ponto de vista da disciplina acadêmica, podemos dizer assim, seria o estudo das morais e das regras particulares geográficas. Então, trazendo então essa diferença entre ética e moral, né? Ética é princípio, né? É permanente, universal, regra, né? A moral é esses aspectos de conduta específica que são temporais, né? Cultural, né? Nós podemos, por exemplo, pegar algum costume moral da época de Moisés que hoje é totalmente impraticável, não é verdade? Então, a ética é a reconstrução intelectual organizada pela mente humana acerca da moral. Aí eu posso colocar aqui para vocês, quais são os pontos principais da transformação moral que marcará a humanidade terrestre segundo o Espiritismo? Responde: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Olha que interessante, meus irmãos. Nós vamos encontrar isso na Gênesis, capítulo 18, item 17. Então, somente o progresso moral poderá assegurar a felicidade na terra, refreando as paixões más. Será ainda o progresso moral secundado então pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas. Aí nós vamos relembrar a questão da religiosidade, né? Então vai chegar um momento, meus irmãos, que todos vão se confundir numa mesma crença fundada no quê? Nessas verdades das leis divinas, que são leis imutáveis. Mas, outra pergunta que eu trago para vocês: como fazer então a distinção entre o bem e o mal? Como nós vamos distinguir então essa questão, já que nós já falamos de moral, já que nós falamos de ética? Como nós vamos então fazer essa distinção? Então nós temos aqui a questão 631 e temos aqui a questão 632. Olha que interessante. Então, essa distinção está nessas duas questões. Então, a quem não consiga, será que, aí uma outra pergunta olha só, meus irmãos, propositalmente também eu não coloquei a definição por enquanto da questão 631 e nem da questão 632. Justamente eu quero que vocês peguem o livro dos Espíritos, né, para poder dar uma lida nisso, porque todas essas questões das leis naturais, das leis divinas, nós vamos estudar uma a uma, e é muito importante nós temos o conhecimento, né, a prática da leitura, quando nós estamos desenvolvendo esse raciocínio nesta aula, que seria a aula do Básico 2, nós temos contato com o Livro dos Espíritos, que todas essas questões são muito importantes. Não estou falando para ninguém decorar, não é preciso decorar essas questões, mas quando nós estamos estudando esses temas, é muito importante nós fazermos essa leitura dessas questões que envolvem as leis naturais. Então a pergunta que eu faço para vocês: há quem não consiga fazer o bem? Será que tem será que alguém consegue viver sem ao menos fazer o bem? O que vocês acham, meus irmãos? Nós vamos encontrar na questão 643 a resposta. Mas se vocês já quiserem opinar, coloquem aí no chat. Coloquem no chat o que vocês acham. Há quem não consiga fazer o bem? Aí tem uma reflexão que eu trago para vocês também. Não fazer o mal é o suficiente para o espírito progredir?
Será aquele espírito que fala assim: eu não faço mal a ninguém, eu não perturbo ninguém, eu fico quietinho no meu canto? Será que só isso é necessário para que se evolua? Será que só não fazer o mal para alguém já basta para evoluir? O que vocês acham? Vocês vão encontrar isso na questão 642. Olha só uma outra questão interessante que eu vou colocar para vocês. Hoje é uma aula mais reflexiva, meus irmãos. O ambiente ao qual o espírito renasceu ou vive influencia a prática do bem? O ambiente de vício exerce arrastamento irresistível ao homem? O que vocês acham, meus irmãos? Será que o ambiente ao qual o espírito renasceu ou vive influencia então ele na prática do bem? E o ambiente ao contrário de vício que exerce então esse arrastamento irresistível ao homem? O que vocês acham? Pode responder aí no chat. Vão respondendo, meus irmãos. Eu vou trazer já para vocês a definição. Arrastamento, sim. Agora, irresistível, não. Por quê? Porque mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, podeis encontrar algumas vezes grandes virtudes. Olha que interessante, meus irmãos. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Aí nós podemos desenvolver grandes assuntos justamente nessa situação da diversidade, de superar esses obstáculos, né? Eu trouxe também para vocês pesquisarem. Esse livro, Religião dos Espíritos, é muito interessante, porque ele faz uma análise das questões do Livro dos Espíritos. É muito interessante. Então eu trouxe para vocês aqui, né, esses capítulos, capítulo 11, o 24, o 29, o 37, o 76, o 82, o 85, porque diz respeito à aula de hoje, meus irmãos. Então, busquem essa obra, vocês vão encontrar na internet em PDF. Então vale muito a pena fazer essa pesquisa. E eu encerro aqui, meus irmãos, essa aula mais reflexiva, né, para vocês começarem a ir buscar os ensinamentos, irem atrás dessas questões, né, do Livro dos Espíritos. Eu encerro com duas questões que vocês vão responder lá no Google Sala de Aula. Então a primeira: onde está escrita a lei divina? Eu já falei lá atrás, mas é sempre bom reprisar. Onde está escrita a lei divina? E a segunda questão: será suficiente não fazer o mal para agradar a Deus? Olha só aquela outra questão que nós acabamos de sugerir para vocês a reflexão aqui no chat. É isso, meus irmãos. É isso que eu quis trazer para vocês. Hoje nós estamos fazendo uma aula mais reflexiva para os irmãos irem atrás de pesquisar as questões do Livro dos Espíritos, para não ficar uma aula muito repetitiva de ficar só lendo as questões, né? Então todo mundo tem acesso, tem como ter acesso ao Livro dos Espíritos e fazer essa consulta, né? Então o Google Sala de Aula está à disposição de todos os irmãos. Aqueles que tiverem dificuldade para entrar no Google Sala de Aula, ou estão com dificuldade de acessar essa ferramenta, entre em contato com as meninas da educação ou com qualquer um expositor, né? Todos estão à disposição de vocês. Não fiquem com dúvida, meus irmãos. Se tem alguma dúvida, coloque no Google Sala de Aula ou entre em contato com um de nós. Tá bom, meus irmãos? Então eu quero agradecer então essa oportunidade de nós estarmos juntos, conectados, através do estudo, através desse aprimoramento moral. Fiquem todos com Deus, que assim seja, graças a Deus.